Vamos para a palavra, livro de Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 1. A palavra diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Versículo 5: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele também comeu. Eu quero, nessa noite, tratar com cada um de vocês que estão aqui. O Espírito Santo vem ministrando essa palavra já há alguns dias ao meu coração, principalmente essa passagem de Gênesis, capítulo de número 3, que é onde nos conta sobre a queda do homem, como tudo começou. E o Espírito Santo tratou o meu coração, através dessa palavra, para trazer para vocês aqui nessa noite, sobre o poder do engano. O que o engano pode fazer na vida de um ser humano. O que o engano pode fazer na vida de um crente. Irmão, no jardim, Adão e Eva, eles comeram do fruto que não era para ter comido. Eles se aproximaram daquilo que não era para ter se aproximado. Nós vamos ver que quando Deus disse para Adão e Eva: Não comereis do fruto, não comereis daquela árvore, nós precisamos entender que Adão e Eva não estavam sendo privados por Deus. Adão e Eva não estavam sendo privados de serem livres. Nós vamos entender aqui que Deus olhou para Adão e olhou para Eva e falou assim: Vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, você vai morrer. Isso não era uma possibilidade, isso era um fato. Se eles comessem, eles morreriam. Só que é justamente assim que Deus faz com o ser humano. Quando a palavra de Deus diz para você: não vá por esse caminho, não haja dessa forma, não coma do fruto, não é que Deus está te privando de ser livre, mas Deus está tendo justamente o cuidado que Ele teve com Adão e Eva. Se comer, você vai morrer, e Deus não quer que um filho dele enfrente as consequências do pecado. E nós vamos entender que Adão e Eva estavam sendo protegido por Deus, ao Deus não dar a liberdade deles comerem somente daquela árvore, justamente porque Deus estava zelando e cuidando da liberdade que Adão e Eva desfrutavam no jardim. E nós vamos entender uma coisa: o não de Deus para Adão e Eva garantia a liberdade que eles tinham no jardim, que era justamente o plano de Satanás de roubar de Adão e Eva, de roubar do homem, a liberdade que eles desfrutavam no jardim do Éden. Nós vamos ver que Deus olhou para Adão e Eva e falou assim: Vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas das árvores que possuem no jardim vocês podem comer livremente. E Deus olhou para Adão e Eva e falou assim: Olha, vocês são livres. No jardim vocês têm liberdade.
E o grande plano de Satanás era roubar a liberdade que Adão e Eva tinham em Deus. E o grande plano de Satanás ainda, hoje, mesmo depois de milhares de anos, mas ainda é o mesmo plano. Enquanto Jesus não volta para buscar a sua igreja, o mesmo plano do diabo contra a igreja, contra o cristão, é roubar a liberdade que você tem em Cristo, porque por intermédio de Jesus e sua graça, eu e você podemos dizer que somos livres. Só que o diabo, ele quer roubar a liberdade que você possui em Cristo. Irmão, vamos entender uma coisa. Satanás apareceu para Eva, ele não apareceu em sua forma real. A palavra diz que Satanás apareceu numa forma de serpente. Satanás, ele jamais aparecerá para alguém em sua forma real, para tentar seduzir ou induzir alguém a cair em sua armadilha. Ele apareceu numa forma de serpente, uma das criaturas que Deus criou no jardim. Ele tomou a forma de uma criatura, porque o diabo não cria nada. O diabo é um imitador. E ele tomou a forma do animal que Deus havia criado no jardim para chegar até Eva. Ele não usou a forma real quem ele era, mas o que me chama a atenção é que quando a serpente abordou Eva, a palavra não vai nos mostrar que Eva ficou assustada, que Eva ficou espantada ao ver a serpente falando. Eva agiu, conversou como se fosse um ser humano conversando com ela, porque para Eva aquilo que ela estava vendo não era nada anormal, era uma coisa normal. Não sabemos ao certo se talvez os animais falavam no jardim do Éden, mas uma coisa que nós entendemos, que Satanás usou a serpente para chegar em Eva. E isso não causou um espanto, não a assustou, muito pelo contrário, ela achou normal. Só que nós vamos ver uma coisa, que para o diabo chegar no crente, para o diabo chegar no ser humano, ele nunca vai assumir a sua forma real, para tentar fazer você cair numa armadilha. O diabo, ele sempre vai utilizar maneiras para chegar em você, que não vão te causar espanto ou medo. Você terá a mesma reação que Eva, vai ser normal. Porque o diabo, ele é esperto. Ele não vai fazer algo que ele sabe que vai te espantar. Ele não vai fazer algo que ele sabe que imediatamente vai te causar medo. O diabo, ele vai usar situações, maneiras, ferramentas para chegar em você de uma forma que você enxergue como normal. Assim como Eva não se espantou quando a serpente começou a falar com ela, o diabo usa muitas maneiras para chegar no crente, para chegar no ser humano, de formas que não vão te espantar. E nós vamos ver uma coisa, no jardim, no princípio, o diabo, ele usou a arma chamada engano, para fazer com que Adão e Eva caíssem. Ele usou o poder do engano para fazer com que Adão e Eva trocassem a liberdade que eles tinham em Deus no jardim e comessem do fruto. Irmão, milhares de anos se passaram, nós estamos em 2023 e a forma do diabo usar as suas ferramentas não mudou. Milhares de anos se passaram, a mesma ferramenta que ele usou no princípio para a queda do homem, até hoje ele usa com o crente, o poder do engano. Muitos cristãos estão caindo na armadilha de Satanás chamada engano, estão sendo enganados e sendo tragados pelo diabo para perderem a sua liberdade em Cristo Jesus.
Irmão, o diabo enganou Eva e Adão no início, e até hoje ele continua usando dessa maneira. Nós vamos ver que o diabo, ele sabe exatamente aonde chegar em você. Ele sabe exatamente como chegar em você. Irmão, entenda uma coisa, por favor. O diabo, ele sabe exatamente em qual área da sua vida mexer. Ele sabe exatamente qual área da sua vida você é vulnerável. Ele sabe exatamente qual área da sua vida você possui o chamado ponto fraco. O diabo, ele sabe exatamente aonde conseguir tentar te enganar. Quer um exemplo? Vamos olhar para Mateus capítulo de número 4, quando Jesus foi tentado no deserto. Jesus, depois de 40 dias em jejum, no deserto, ao final dos 40 dias, quem apareceu para Jesus? O diabo. Olhou para Jesus e falou: se tu és filho de Deus, transforme esta pedra em pão. Nós vamos ver, irmão, que a necessidade de Jesus, no momento, necessidade física do nosso Senhor, no momento, depois de 40 dias em jejum, era pão. E o que o diabo ofereceu para Jesus? Pão. Irmão, nós precisamos aprender que o diabo sabe aonde vai mexer com cada um. É por isso que o apóstolo Paulo ensina, se não me engano, em Romanos capítulo de número 8, que as nossas vidas devem ser dominadas pela natureza do Espírito Santo. A sua vida deve ser dominada pelo Espírito Santo, porque Jesus fala: se você não dominar o pecado te dominará. Irmão, você é ser humano, você sente como todo mundo sente, você tem emoções como todo mundo tem emoções. Até o nosso Senhor Salvador, quando em seu ministério aqui na terra, ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele sentia as dores que um homem sentia, ele sentia as emoções, os sentimentos que um homem também sentia, só que Jesus não se deixava ser dominado. E que nós precisamos entender que no poder do Espírito Santo, nós não podemos deixarmos ser dominados pelo poder do pecado, porque pelo poder do Espírito Santo, nós vencemos em Cristo Jesus. Irmão, eu preciso que você entenda que Jesus, ele entendeu, a sua necessidade era pão, mas ele não trocou o seu propósito pelo pão. O diabo sabia onde mexer em Jesus. Se tu és filho de Deus, ainda o diabo, irmão, ele é tão enganador, ele é tão mentiroso, que ele ainda tentou colocar em xeque, tentou colocar dúvidas no coração de Jesus, se ele era realmente filho de Deus. O diabo olhou para Jesus e falou: se tu és mesmo filho de Deus, e muitas vezes o que o diabo tenta fazer com você é isso, irmão, fazer você duvidar se você realmente é filho de Deus, se realmente você é amado por Deus. Só que o Senhor me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: aquele que tem Jesus Cristo em sua vida, aquele que a sua vida é dominada pelo poder do Espírito Santo, eu tenho uma boa notícia para dizer. Romanos 8 fala: aquele que a sua vida, ela é conduzida pelo poder do Espírito Santo, esse é chamado de filho de Deus. Ainda que o diabo coloque em dúvida no seu coração que você não é amado, que você não é filho de Deus, a palavra está dizendo para você: você é filho de Deus. Irmão, Jesus, ele entendeu que a necessidade do momento não era maior que a necessidade que ele tinha de agradar a Deus. E é isso que muito crente precisa entender, que a sua necessidade do momento não deve ser maior que a sua necessidade de agradar a Deus.
Porque enquanto você priorizar a necessidade do momento, ao invés de priorizar em obedecer à vontade de Deus sobre a sua vida não vai mudar. Irmão, é como se o diabo tivesse chegado para Jesus e falado: não há problema em você comer pão, come o pão, porque você precisa, você tem fome, você precisa comer, ou seja, se isso te faz bem, o pão é o que você precisa, o pão é o que o seu corpo precisa, você precisa do pão para ser satisfeito, você precisa do pão para estar contente. Se o pão te faz feliz, qual o problema de você comer pão? E o que o diabo usa hoje com o ser humano é: se isso te faz bem, se isso te faz feliz, qual o problema? Só que, irmão, Jesus não trocou a pedra pelo pão. Ainda que a pedra não fosse o que ele queria o pão, mas ele não trocou a pedra pelo pão, porque a sua suficiência não estava no pão, a sua suficiência não estava na necessidade do momento, a sua suficiência estava em Deus, estava no Pai. Irmão, sabe uma coisa que muita gente precisa entender? Que enquanto a sua suficiência não estiver em Deus, que enquanto você não estiver completo em Deus, enquanto Deus não for tudo o que você tem, você jamais se dará por contente, você jamais terá uma vida completa. Jesus não abriu mão do propósito, Jesus não ouviu o que a sua carne pedia, porque ele entendia que a sua suficiência estava no Pai. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, a sua suficiência tem que estar em Deus. Irmão, o engano, ele tem uma aparência de verdade. O engano, ele não é a verdade, mas ele parece ser verdade. Entenda comigo. O engano faz aquilo que é ruim parecer bom. O engano, ele faz aquilo que é errado parecer certo. Nós vamos ver que o diabo fez com que o fruto que era ruim para Adão e Eva, aos olhos deles, parecesse ser bom. O diabo, ele fez com que o fruto que Deus avisou que causaria morte na vida deles, parecesse ser algo que os tornariam livres, que os tornariam conhecedores. A palavra diz que Adão e Eva, ao olharem para aquele fruto, eles perceberam que aquilo era bom, aquilo era benéfico e aquilo era agradável aos olhos. O diabo, através da arma chamada engano, tem feito muito jovem, tem feito muito adolescente, tem feito muitas famílias, tem feito muitas vidas caírem nessa armadilha de pensar que aquilo que é ruim é bom. Nós estamos vivendo numa era, nós estamos vivendo numa geração que os valores estão sendo distorcidos. Aquilo que é ruim tem se tornado a parecer que é bom. O que era errado, hoje tem se tornado certo. Inversão de valores, mas a inversão de valores existe porque o diabo usa da arma até hoje chamada engano. E quantas pessoas não têm caído nessa armadilha do engano? O diabo tem feito muito crente pensar que o que ele faz ou deixa de fazer, é ele quem sabe o que é melhor. Se aquilo é bom para a sua vida, se o que ele faz traz alegria, se o que ele faz, ainda que seja por um momento, faz feliz, não tem problema. Só que, irmão, Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você aqui: não abra mão do seu propósito em Deus, não abra mão do seu jardim com Deus, não abra mão da liberdade que você tem em Cristo, pela escravidão do diabo. Irmão, e a primeira
atitude que uma pessoa tem quando ela é atingida pelo engano é entrar no seu coração a semente da dúvida. Porque quando Satanás abordou Eva, a primeira coisa que ele fez, através do engano, foi levantar dúvidas no coração de Eva. Deus não disse para vocês que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Pera aí, irmão. Deus não olhou para Adão e Eva e falou que eles não poderiam comer de nenhuma árvore. Deus olhou para Adão e Eva e falou: vocês não podem comer apenas de uma árvore. Vocês têm todas as árvores do jardim para vocês comerem livremente, mas eu peço para vocês que vocês não comam de apenas uma árvore. E o diabo olhou para Adão e Eva e falou: ué, Deus não falou para vocês que vocês não podem comer de todas as árvores? O que o diabo tem tentado fazer através do engano é distorcer a palavra no seu coração, te fazer pensar ao contrário do que aquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Irmão, nós temos que entender uma coisa: quantas pessoas não estão caindo nessa armadilha do engano? O diabo conseguiu fazer Adão e Eva pensar que ao eles não comerem do fruto, eles estavam sendo privados da liberdade. Só que eles eram livres. Toda a viração do dia, a palavra diz que Adão e Eva se encontravam com Deus no jardim. Eles eram livres pelo jardim. Só que o diabo fez Adão e Eva pensar que ao eles não comerem do fruto, eles estavam perdendo a liberdade. E é isso que o diabo tem feito com essa juventude. Feito os jovens adolescentes pensarem que se você não viver como o mundo vive, você não é feliz. Que se você não andar como o mundo anda, você não é feliz. Você está deixando de aproveitar a sua vida e viver a sua juventude. Só que, irmão, eu tenho certeza que aqui nessa noite tem mais jovens adolescentes junto comigo, que estão dispostos a viver a sua juventude queimando na presença do Senhor. Eu tenho certeza que tem mais gente aqui comigo aqui nessa noite, que estão dispostos a viver a sua juventude no altar, na presença, na graça do Senhor. Eu tenho certeza que aqui nessa noite tem uma juventude aqui comigo, que está disposta a viver a sua juventude na presença do Senhor. Irmão, e nós vamos ver que Eva caiu na armadilha de Satanás quando ela seguiu o pensamento de Satanás. Vou mostrar para você ver como o pensamento de Eva mudou depois dela encontrar com Satanás. Um pouquinho antes, Gênesis 2, preste atenção comigo, Gênesis 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu essa ordem. Isso é Deus falando para Adão e Eva: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Só que nós vamos ver que no capítulo de número 3, versículos 2 e 3, Eva disse: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Você conseguiu perceber a diferença do que Deus falou para Eva e do que ela falou para o diabo? Preste atenção comigo. Deus falou para Adão e Eva: de toda árvore dos jardins comerá livremente. Respondeu a mulher no capítulo 3: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Primeira coisa que Eva fez, tirou a palavra livremente. Deus tinha deixado claro para ela: Eva, Adão, vocês são livres.
vocês podem comer de todas as árvores livremente. Só que ao ela ter o encontro com a serpente, o pensamento dela já começou a mudar. Quando Deus falou para ela que eles eram livres pelo jardim, ela já não pensava mais assim. Continuamos. Deus falou para Eva e Adão: da árvore do conhecimento do bem e do mal, no capítulo 2, vocês não comerão. No capítulo 3, Eva disse, e Deus disse, dele não comereis e nem tocareis. Deus não disse para Adão e Eva para eles não tocarem. Deus disse para Adão e Eva para eles não comerem. Só que Eva falou, nem tocareis. O senso de liberdade no coração de Eva já estava distorcido. Ela já tinha caído na armadilha do engano. Ela já estava se sentindo debaixo da cobertura e da obediência de Deus, uma pessoa aprisionada. Continuamos. Nós vamos ver aqui que, por último, ela falou para a serpente: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Só que Deus não falou morrais para eles, Deus falou não morrereis. Você consegue perceber que Adão e Eva, principalmente Eva neste texto, Deus falou, se você comer você vai morrer, é um fato. Só que Eva, ao falar para a semente, Deus disse que se eu comer, provavelmente morrais, ou seja, ela colocou uma dúvida naquilo que Deus havia falado. Deus colocou um fato, se você comer você morre, mas ela colocou uma possibilidade, se eu comer, talvez eu morra. O que o diabo tem feito no coração de muito crente, distorcido a palavra de Deus. Irmão, se Deus diz para você que é sim, é sim. Se Deus diz para você que é não, é não. Não confunda, não distorça a palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Não distorça o que está escrito na palavra de Deus. Irmão, precisamos entender uma coisa, que uma pessoa que conhece a vontade de Deus, ela conhece a sua vontade, conhece a sua verdade, conhece os seus caminhos e ignora, ela se torna uma pessoa idólatra. Mas pastor, por que uma pessoa se torna idólatra? Porque a sua própria vontade e os seus anseios são colocados acima da vontade de Deus. A partir do momento, irmão, que você começa a colocar acima da vontade de Deus, as suas vontades, os seus desejos, os seus anseios, você se torna uma pessoa idólatra. E uma pessoa, quando ela é tomada pelo poder do engano, no seu coração, a palavra de Deus, ela perde a força. Nós precisamos entender uma coisa. Um ídolo não é somente uma estátua. Um ídolo não é somente uma imagem. Um ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Um ídolo é tudo aquilo que é colocado à frente de Deus em nossas vidas. Se um namoro é colocado à frente de Deus na sua vida, esse namoro se tornou um ídolo na sua vida. Se uma amizade é colocada à frente de Deus na sua vida, essa amizade se tornou um ídolo na sua vida. Se existe algo na sua vida que você sabe que tomou o lugar de Deus, tomou a frente de Deus na sua vida, então isso se tornou um ídolo na sua vida. Porque, irmão, entenda uma coisa: Deus não aceita dividir você com ninguém. Deus não aceita dividir a sua atenção com ninguém. É por isso que a palavra diz, irmão, quando nós nos tornamos amigos do mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. E não é nós que nos tornamos, e não é Deus que se torna nosso inimigo, somos nós que nos tornamos inimigos de Deus, porque são as nossas decisões que influenciam no nosso relacionamento com Deus. Irmão, e uma pessoa quando ela é tomada pelo engano, um jovem quando ele é tomado pela idolatria, ela se torna cega para a verdade.
ela não consegue mais enxergar a verdade de Deus na sua vida. Irmão, pode vir A, B, C, D, E, falar para essa pessoa, mas todos que falarem, ela sempre vai achar que ela está certa, que o que ela está fazendo não faz mal, porque se faz ela feliz, qual o problema? Se é bom para os seus olhos, qual o problema? O fruto também era bom para os olhos de Adão e Eva, mas só que o preço do fruto era a morte. Irmão, existem coisas na sua vida que hoje você pode pensar que é bom, só que o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: aquilo que você pensa que é bom para um momento, pode ser que lá no futuro, pode ser não no futuro, te trará grandes consequências. E o Senhor está dizendo para você aqui nessa noite: não abra mão do jardim, não abra mão de viver uma juventude em obediência a Deus. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, nessa caminhada, eu quero dizer para você, que viveremos juntos, em obediência a Deus. Irmão, Jesus não fracassou no deserto quando foi tentado pelo diabo, porque ele não havia desejo ou paixões que estavam fora da vontade de Deus. A única paixão e o único desejo de Cristo é o que Ele sempre deixou claro na sua palavra: eu vim para cumprir. Eu vim para cumprir o desejo de meu Pai. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Irmão, Jesus não falhou, Jesus não fracassou, porque o seu anseio, a sua vida, estava nas mãos de Deus. E nós temos que entender uma coisa, que quando nós somos completos e contentes em Deus, nós não somos dominados pelo engano e nem somos dominados pela falta de contentamento. Pastor, o que você está dizendo? O plano de Satanás, o plano do diabo quando tentou Jesus no deserto, era tentar tirar o contentamento de Jesus, para que ele cedesse à tentação. É como se o diabo estivesse olhando para Jesus e falando: olha, você precisa de pão, você tem certeza que você vai deixar de comer pão? Você tem certeza que você vai deixar de pegar aquilo que você precisa? Irmão, e nós temos que entender uma coisa, que quando o diabo, o alvo dele é fazer com que o crente não esteja contente na presença de Deus. É por isso que um crente, ele se torna alvo fácil para Satanás. Porque quando um crente não está contente em Deus, quando a sua suficiência não está em Deus, você se torna um alvo fácil para Satanás trazer as armadilhas dele e você ceder aos planos de Satanás. Irmão, Deus está trazendo essa palavra para nós aqui nessa noite. Talvez não é uma palavra que traga muitas glórias, não é uma palavra que traga muitos aleluias, não é uma palavra que nem sempre traz muitos sorrisos, mas é uma palavra que você pode ter certeza que está trazendo transformação para a sua vida. Uma palavra que está trazendo mudança para a sua vida. E as escamas que têm cegado os seus olhos espirituais de enxergar o que você está vivendo, hoje o Espírito Santo vai trazer uma transformação completa aqui neste lugar. Irmão, o plano do diabo é fazer com que nós não estejamos contentes em Deus, porque quando nós não estamos contentes em Deus, ou seja, quando a minha alegria, quando a minha suficiência não está no Senhor, não está em Deus, eu vou buscar a minha alegria em outro lugar. Quando a minha suficiência não está em Deus, quando eu não estou contente com a provisão do céu, eu vou buscar a provisão por conta própria. Quando você não é alegre em Deus, você vai buscar alegria em outro lugar. Quando você não é suficiente em Deus, você vai buscar a sua suficiência em outro lugar. Quando uma pessoa, você pode perceber, ela não é suficiente em Deus, a sua alegria não está completa em Deus, ela não se sente suficiente no céu, em Deus, ela vai buscar alegria em pessoas, ela vai buscar alegrias em relacionamentos,
ela vai buscar alegria em lugares, ela vai buscar alegria em coisas, porque ela não está suficiente em Deus. Uma pessoa que nunca consegue ficar sozinha, sempre termina o namoro, começa outro, termina o namoro, começa outro. Você pode perceber, eu tenho certeza, que em algum momento você já conheceu alguém da sua vida que nunca consegue ficar sozinha, nunca consegue ficar sem ninguém. Por que existe esse tipo de pessoa? Porque ela não se sente completa sozinha. Ela sempre precisa de alguém para se sentir suficiente. Mas você precisa entender aqui nessa noite que o Espírito Santo me trouxe para te dizer: a sua suficiência, a sua alegria deve estar no céu. A sua alegria deve estar em Jesus, que é uma alegria inabalável, que é uma alegria que não vem por um momento e vai embora. Não, a alegria do céu é a alegria eterna. Irmão, eu já estou caminhando para o final. As provisões do céu sobre o crente sempre vêm. Só que nós precisamos entender que a oportunidade de desobedecer a palavra vem antes. Nós vamos olhar que Satanás deu a oportunidade para Jesus ceder e suprir a sua necessidade. Só que depois disso, a palavra vai nos mostrar que os anjos vieram e serviram a Jesus. Irmão, sempre, antes de Deus liberar algo extraordinário sobre a sua vida, grava isso no seu coração, sempre virá primeiro a oportunidade, a porta para você desobedecer a palavra de Deus. Jesus teve a oportunidade de saciar a sua necessidade com pão, mas ele se manteve fiel no propósito, e a palavra diz que quando Jesus se manteve fiel no propósito, os anjos vieram e o alimentaram. Irmão, quando você entende que a sua suficiência está em Deus, quando você entende que a sua alegria está no céu, o Senhor sempre irá derramar coisas extraordinárias sobre a sua vida. Irmão, e uma pessoa que ela está tomada pelo engano, ela passa a entender que o mais importante, ainda que Deus tenha falado algo sobre isso, mas o mais importante é o que ela vai fazer e o que ela precisa, e não o que Deus diz a respeito. Uma pessoa que ela é tomada pelo engano, ela não se importa se a palavra diz a respeito, porque o que importa é o que vai trazer alegria para o seu coração. Uma pessoa que é tomada pelo engano, não importa o que Deus já tenha falado para ela a respeito. Deus já pode ter liberado algo sobre a sua vida, Deus pode ter falado algo sobre a sua vida, mas mesmo assim, uma pessoa que ela é tomada pelo engano, ela está cega o suficiente para não enxergar aquilo que Deus libera sobre ela. E nós precisamos entender que é por isso que Adão e Eva desejaram o fruto, porque para eles o fruto era bom, o fruto era benéfico, o fruto era vantajoso, e eles julgaram que o fruto era mais importante a oferecer do que Deus tinha falado sobre aquilo. Infelizmente, muitas pessoas, muitos jovens, têm caído nessa armadilha, têm julgado mais importante o que ela quer por um momento, do que Deus falou para ela, do que a palavra orienta. Irmão, não caia nessa armadilha. E se hoje você está tomado pelo engano, que em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, sobre a sua vida venha ser liberada a luz de Cristo, e você venha enxergar o caminho que você está andando, você venha enxergar por onde você está pisando, e venha cair dos seus olhos todas as escamas que Satanás tentou colocar, e você passe a conhecer e enxergar a verdade de Deus sobre a sua vida. Irmão, em Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a verdade de Deus é suprimida pela injustiça. Ao ser tomado pelo engano, quando uma pessoa ela é tomada pelo engano, ela é enganada por Satanás, a verdade de Deus sobre a sua vida perde a força,
Por isso que Paulo fala em Romanos 1,18, a verdade de Deus, ela é suprimida pela injustiça, porque quando uma pessoa ela é tomada pela força do engano, a verdade de Deus perde o sentido na sua vida, a verdade de Deus ela é sufocada na sua vida. É por isso que a pessoa ela não consegue mais ouvir conselhos, ela não consegue mais ouvir a verdade, porque a injustiça, o engano está sufocando a verdade no seu coração, que é a palavra de Deus. Irmão, e nós precisamos entender que uma pessoa que ela é tomada pelo engano, ela sabe quem é Deus, ela conhece a sua verdade, só que a sua mente e o seu coração estão dominados pelo engano, e a verdade de Deus não tem mais força sobre a sua vida. Só que, irmão, nós precisamos entender que o diabo, ele não obriga o crente a pecar. O diabo não consegue forçar você a pecar. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7. Deus chegou para Caim e falou: Caim, o pecado ameaça a porta, mas você deve dominá-lo. Deus olhou para Caim em Gênesis 4, versículo 7, Caim, o pecado ameaça a porta e deseja te conquistar, mas você deve dominá-lo. Nós precisamos entender que a vida do crente é baseada em decisões, e na vida do crente todos os dias está posta uma porta sobre você, e por essa porta passa o pecado. E as decisões que você tomar todos os dias na sua vida, elas vão determinar se o pecado ele entra ou ele não entra na sua vida. As decisões que você tomar, essa porta, ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada. Mas vai depender, irmão, das escolhas que você faz todos os dias. A vida de um cristão, ela é baseada em decisões. Quando você aceita Jesus, é uma decisão. Quando você aceita entregar a sua vida, não é um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. E nós precisamos entender uma coisa, que a palavra diz que a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava localizada no centro do jardim. Irmão, olha como que funcionam as coisas. A árvore que Adão e Eva não podiam comer, ela estava no meio do jardim. De todos os ângulos do jardim, eles podiam enxergar aquela árvore. Todas as manhãs que Adão e Eva acordassem, todas as manhãs eles olhavam para a árvore que eles não deviam comer. Todas as manhãs que eles levantavam, eles viam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que, irmão, todas as manhãs que eles viam e enxergavam aquela árvore que estava no meio do jardim, porque, irmão, Deus não colocou a árvore num canto, Deus não deixou isolado ou facilitado. Olha, Adão e Eva, eu vou dar uma força para vocês, eu vou ajudar vocês, eu vou dar uma escondida nessa árvore, tá bom? Para vocês não enxergarem ela todos os dias e caírem em tentação. Não, irmão, a árvore ela ficou no meio do jardim. Possivelmente todos os dias que Adão e Eva acordavam, eles olhavam para aquela árvore. Só que todos os dias eles tinham que fazer uma escolha: comer ou não comer do fruto. E é isso que o Senhor está falando para você aqui nessa noite. Todos os dias que você levanta pela manhã da sua cama, jovem, todos os dias que você levanta pela manhã da sua cama, adolescente, você deve fazer uma escolha: comer ou não comer do fruto, obedecer ou não obedecer a Deus, viver a minha vida em Cristo ou não viver a minha vida em Cristo. Todos os dias que você levanta pela manhã, o Senhor te dá uma herança, que é o poder de decisão, o poder de escolher. Da mesma forma, irmão, que existe duas portas, a porta estreita e a porta larga. É uma escolha, é uma decisão. No Evangelho de Cristo, nada é por obrigação, nada é por imposição, mas Evangelho, viver por Cristo e para Cristo, é uma escolha. E deixa eu te dizer uma coisa:
faça essa escolha todos os dias. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para você nessa noite, todas as manhãs que você levantar da sua cama, irmão, o pecado vai estar lá. Todos os dias o pecado vai bater à sua porta, assim como bateu na porta de Caim. Todos os dias, irmão, assim como Adão e Eva viam aquela árvore no meio do jardim, mas todos os dias nós temos que escolher a Deus. Existe, Olipe, você sabe aquela música do Thales, Eu Escolho Deus? Como que é? Como que é? Canta junto. Mais uma vez. Mas eu escolho. É uma escolha. E quer um conselho? Escolha Jesus todos os dias da sua vida. Olhe para aquele irmão que está do seu lado e fala para ele: irmão, posso te dar um conselho de amigo? Escolha Jesus todos os dias. Será que você pode aplaudir ao Senhor? Irmão, e nós vamos, para eu finalizar e fechar essa mensagem com você. Uma pessoa, quando ela é tomada pelo engano, uma pessoa, quando ela passa a ser dominada pelo engano, ela tende a ter uma imagem na sua vida de um Jesus falsificado. Pastor, que é isso? O que você está dizendo? Eu estou tendo uma imagem de um Jesus falsificado? Calma que eu vou te explicar. Êxodo 32, quando nós olhamos para a palavra, o povo de Israel, o povo hebreu, o que eles fizeram? Juntou o ouro, tudo o que Deus havia dado, e eles criaram um bezerro de ouro. Eles criaram um bezerro de ouro, criaram aquela imagem, a fim de que fosse Deus. Irmão, o povo hebreu em Êxodo 32 criou a imagem de um falso Deus. Eu vou te explicar por quê. A palavra diz que os deuses pagãos sempre têm um nome: Baal, Dagon e assim vai. Só que em Êxodo 32, quando o povo hebreu criou o bezerro de ouro, sabe como o povo hebreu chamou o bezerro de ouro? De Yahvé, que é Senhor, Senhor Deus. O povo estava enxergando na imagem daquele bezerro de ouro Deus, o próprio Deus. Eles criaram a imagem de um Deus falsificado, como se aquele bezerro de ouro fosse o próprio Senhor. E quando eles olhavam para aquele bezerro de ouro, eles reconheciam: esse é o Yahvé, esse é o Deus que nos salvou, que nos libertou da terra do Egito, que nos curou, que nos guardou. Eles olhavam para aquela imagem e eles criaram uma imagem de um Deus. Eles mudaram a imagem de Deus da forma que eles queriam para fazer aquilo que eles queriam. A palavra diz que eles criaram um bezerro de ouro a fim de satisfazer as suas vontades, só que como se aquele bezerro de ouro fosse o próprio Deus. E eles criaram aquele Deus, esse bezerro de ouro, na intenção de ser o que Deus era. E nós vamos ver, irmão, que aquele povo dançava, bebia, vivia como se não houvesse amanhã. A palavra diz que eles se davam em festas e farras, até que Deus mandou Moisés descer no monte, e o juízo de Deus veio sobre aquele povo. Irmão, o que nós temos vivido nos dias de hoje
é que tem muito crente que está se comportando como o povo hebreu se comportou, criando a imagem de um Deus que não é o Deus verdadeiro, criando a imagem de um Salvador, criando a imagem de Cristo que não é o verdadeiro Jesus. Mas pastor, o que você está querendo dizer? Irmão, há muitas pessoas que estão enganadas na igreja como o povo hebreu estava. Há muitas pessoas, irmão, que o adoram, o declaram como rei, o declaram como salvador, mas não está sendo o Cristo que está sentado à direita do trono de Deus. Irmão, muitos declaram-se, dizem cristãos, dizem que amam a Deus, dizem que amam a Cristo, mas não estão dispostos a carregar a sua cruz. Irmão, muitos criaram um Jesus. Essa geração de hoje, essa era de hoje, criou um Jesus que se adequa e se modernizou com as suas vontades e a sua forma de viver. Só que, irmão, a palavra diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo para sempre. Jesus não muda, Jesus não vai se adequar às suas vontades, Jesus não vai se modernizar com a era. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo para sempre. Irmão, nós temos que entender uma coisa: Jesus não vai se adequar às nossas vidas. Tem muito crente que criou a imagem de um Jesus falsificado, um Jesus que vai se adequar às suas vontades, um Jesus que vai se adequar aos seus desejos, um Jesus que vai passar a mão na sua cabeça para o que você quer. Só que, irmão, nós estamos vivendo numa geração de pessoas que estão pensando num Cristo que não confronta. Nós estamos vivendo uma era que as pessoas estão servindo a um Jesus que não confronta essa geração. Nós estamos vivendo numa era, nós estamos vivendo numa geração que as pessoas conhecem o Jesus que ama, conhece o Jesus que cura, conhece o Jesus que salva, conhece o Jesus que transforma. Irmão, eu conheço esse Deus, eu conheço Cristo que é especialista em novos começos, eu conheço um Deus que é especialista em novas histórias, eu conheço um Deus, irmão, que Ele é especialista em apagar o passado da sua vida e fazer uma nova história, escrever novos capítulos na sua vida. Mas entenda uma coisa, eu também conheço a Jesus que prega: estreita é a porta que leva para o caminho da eternidade, porta larga é o caminho que te leva para o caminho do inferno. Eu conheço, irmão, um Deus que diz em sua palavra: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo, os seus desejos, a sua vontade, e me segue. Irmão, nós estamos vivendo numa geração que muitas pessoas estão sendo levadas pelo engano e servindo a um Deus, servindo a um Cristo que não existe. Só que, irmão, o Salvador que eu sirvo, o Cristo que eu conheço, que está na palavra de Deus, Ele olha para mim e para você e diz: eu te amo, você é meu filho, eu morri na cruz por você, mas estreita é a porta que te leva ao caminho para a eternidade. Eu conheço um Deus que olha para mim e para você: eu preparo novos capítulos, eu sou especialista em novas histórias, eu preparo novos começos, mas Ele também diz: se você quiser me seguir, se você quiser dizer, está disposto a dizer que é o meu seguidor, tome a sua cruz, negue a si mesmo, suas vontades, seus desejos, aquilo que o seu coração pede, e me segue. Irmão, tem muito crente que está vivendo como o povo hebreu, criou a imagem de um Deus falso, criou a imagem de um Jesus falsificado, que é o Jesus que ama. Realmente Jesus ama,
Realmente Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus pode, irmão, fazer coisas extraordinárias no meio da sua vida, assim como Ele curou paralíticos, curou cegos. Irmão, assim como Ele fez a multiplicação de pães e peixes, assim como Ele transformou a água em vinho. Mas Ele é o Cristo que te diz: é preciso ter mudança de vida. É preciso ter transformação de vida. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmão, e aqui eu encerro.